Você já se perguntou como é possível que um ícone de Hollywood passe de adorado a detestado num piscar de olhos? Que segredos obscuros, decisões inusitadas ou atitudes imperdoáveis se escondem por trás dos rostos mais famosos do planeta? Um mundo que não aparece nos tapetes vermelhos. Um desfile de celebridades que, longe de brilhar, caíram estrondosamente na opinião pública, por razões que vão do absurdo ao realmente revoltante. Dwayne Johnson, The Rock. O que acontece quando um herói das massas se transforma em um produto ambulante de marketing? Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, já foi o símbolo do esforço genuíno e da superação. No entanto, nos últimos anos, sua imagem mudou de forma radical, provocando uma onda de decepção entre seus seguidores. Tudo começou de maneira quase imperceptível, como uma leve nota dissonante em uma sinfonia que, à medida que se repete, se torna impossível de ignorar. A autenticidade que caracterizava Johnson parece ter se dissolvido sob uma avalanche de campanhas publicitárias e discursos fabricados, fazendo com que cada aparição pública pareça menos uma conexão genuína e mais um anúncio cuidadosamente ensaiado. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: o que essa transformação realmente implica para o seu legado? Cada novo empreendimento, seja seu tequila teremana, suas bebidas energéticas ou sua interminável promoção de roupas da Under Armour, foi corroendo a percepção de que ele já foi o cara simples de Hollywood. Hoje, muitos sentem que tudo em Dwayne Johnson é coreografado, até mesmo seu sorriso. Esse desencanto se intensificou durante a desastrosa campanha de Black Adam, um filme que ele promoveu como uma mudança definitiva no universo DC. No entanto, quando o filme fracassou tanto na crítica quanto nas bilheteiras, Johnson optou por negar a realidade, chegando até mesmo, segundo relatos da Forbes, a manipular números financeiros para dar a aparência de um sucesso que não existiu. É aqui que a história toma um rumo fascinante. Longe de assumir a responsabilidade, The Rock reforçou sua imagem de invulnerabilidade, uma postura que só alimentou ainda mais as críticas. Esse padrão de comportamento não parou por aí. Seu envolvimento na WWE como parte do conselho administrativo do TKO Group acabou prejudicando sua relação com os fãs de luta livre. Ele usou seu poder para se colocar no evento principal da WrestleMania XL, tirando o lugar do favorito do público, Cody Rhodes, que havia trabalhado anos por aquele momento. A resposta do público foi feroz, obrigando a empresa a reverter decisões estratégicas, enquanto Johnson zombava dos fãs, chamando-os de chorões. Esse desprezo só aprofundou ainda mais a distância entre a imagem pública cuidadosamente construída e a percepção real que muitos agora têm dele. Além disso, é impossível ignorar o tipo de papéis que Johnson escolhe. De Jumanji a Jungle Cruise ou Alerta Vermelho, Dwayne basicamente interpreta o mesmo personagem repetidas vezes, um herói de ação invencível, carismático, mas superficial. Enquanto outros atores de ação, como Keanu Reeves ou Tom Cruise, buscam constantemente se reinventar, Johnson parece se apegar a uma fórmula que, embora lucrativa, já se tornou previsível e cansativa. Cada vez mais, sua presença na tela provoca bocejos em vez de empolgação. Dwayne Johnson foi o ator mais bem pago de Hollywood, recebendo cerca de 50 milhões de dólares por filme, com contratos que exigiam controle sobre o roteiro, a edição final e até a forma como seu personagem deveria ser apresentado na tela. Isso reforça a noção de que sua prioridade não é a arte nem o público, mas sim a preservação de sua marca pessoal como herói infalível. Amber Heard, uma narrativa cuidadosamente construída pode desmoronar diante da crueza da verdade revelada? Amber Heard foi, durante anos, uma presença em ascensão em Hollywood, aplaudida por seu talento, sua beleza e sua atitude desafiadora diante das normas estabelecidas. Mas, por trás do brilho dos holofotes, uma série de eventos mudaria radicalmente a percepção pública sobre ela. Tudo começou com sua explosiva batalha judicial contra Johnny Depp em 2016, quando acusações de violência doméstica vieram à tona, manchando a imagem do ator e posicionando-a como uma figura emblemática na luta contra o abuso. No entanto, como acontece nas histórias mais complexas, a narrativa tinha mais camadas do que parecia à primeira vista. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: o que acontece quando as provas contradizem a narrativa? O julgamento por difamação realizado em 2022 revelou gravações de áudio em que Heard admitia ter agredido fisicamente Depp, zombando de sua incapacidade de se defender.
A maré da opinião pública mudou de direção e, de vítima, ela passou a ser considerada agressora. Essa inversão de papéis não foi meramente anedótica. Desencadeou uma avalanche de críticas, memes e análises que colocaram sua credibilidade em xeque. A queda foi tão vertiginosa quanto havia sido sua ascensão. É aqui que a história toma um rumo fascinante. Não foi apenas o julgamento que deteriorou sua imagem. Quando Hard prometeu doar os 7 milhões de dólares do acordo de divórcio para a caridade, o gesto foi inicialmente visto como um ato de nobreza. Mas investigações posteriores mostraram que essa doação nunca foi concluída e as desculpas que ela deu, alegando promessas em vez de fatos, só agravaram a percepção de desonestidade. A situação ficou ainda mais surreal quando se descobriu que o corretivo de maquiagem, que, segundo seu depoimento, ela usou para cobrir supostos hematomas, nem sequer existia no mercado durante o período em questão. Cada contradição descoberta, cada imprecisão em suas declarações, aprofundava ainda mais a fissura em sua reputação. Além disso, o infame incidente do acidente na cama, em que Depp acusou Hard de ter defecado deliberadamente em sua cama de casal após uma briga, embora inicialmente descartado como boato, acabou sendo confirmado por testemunhas de segurança. A combinação de acusações legais, promessas não cumpridas e anedotas grotescas foi demais para um público cada vez mais cético e crítico. Durante o julgamento, a empresa de cosméticos Milani Cosmetics emitiu um comunicado oficial desmentindo a afirmação de Hard sobre o uso de sua paleta corretiva. Segundo relatos da NBC News, a Milani esclareceu que esse produto foi lançado um ano depois dos fatos denunciados, um detalhe que rapidamente viralizou e se tornou um símbolo do suposto emaranhado de mentiras em torno do seu testemunho. Jennifer Lopez. J. Lo. Uma superestrela da música e do cinema pode se tornar alvo de críticas por razões que vão além do talento? Jennifer Lopez, conhecida mundialmente como J. Lo, construiu uma carreira meteórica baseada em carisma, beleza e uma ética de trabalho incansável. No entanto, por trás do brilho e dos prêmios, existem controvérsias que vêm desgastando sua imagem diante do público. Até que ponto uma artista pode navegar entre a admiração e a acusação sem perder o favor do público? Essa pergunta ganha vida na análise de sua figura pública atual. Tudo começou com rumores que cresceram até se tornarem afirmações quase indiscutíveis. J. Lo nem sempre canta todas as partes de suas músicas. Alguns de seus maiores sucessos, como I'm Real e Ain't It Funny, contêm vocais gravados de outras cantoras como Ashanti e Christina Milian, que em algumas ocasiões nem sequer receberam o devido crédito. Essa descoberta gerou uma reação de decepção entre seus fãs, que viam nela não apenas uma estrela, mas uma suposta intérprete genuína. Essa revelação não apenas manchou sua credibilidade musical, mas também abriu espaço para uma análise mais profunda sobre outras facetas de seu comportamento público. É aqui que a história toma um rumo fascinante. Não se trata apenas de uma polêmica sobre vozes fantasmas. Segundo relatos de veículos como Insider, durante uma audição para seus dançarinos, Jennifer teria pedido os signos do zodíaco dos candidatos e eliminado todos os virginianos do processo. Embora possa parecer uma anedota trivial, esse fato alimentou a percepção de capricho e superficialidade em suas decisões, desfocando ainda mais a imagem de acessibilidade que ela um dia tentou projetar. Amy Schumer. O que acontece quando o humor, em vez de gerar simpatia, acaba provocando rejeição? Amy Schumer, que já foi celebrada como uma voz nova e provocadora na comédia contemporânea, passou por uma transformação na percepção pública que poucos poderiam ter previsto em seus primeiros dias de sucesso. É possível que a mesma fórmula que impulsiona alguém à fama seja também a responsável por selar seu declínio? A história de Schumer oferece um caso fascinante para explorar essa paradoxa. Desde seus primeiros especiais de comédia, Amy conquistou o público falando abertamente sobre sua vida íntima, quebrando tabus e desafiando os convencionalismos. No entanto, à medida que sua popularidade crescia, também aumentava o escrutínio. Começaram a surgir acusações de plágio que mancharam sua reputação. Um vídeo que viralizou em 2016 comparava várias de suas piadas com as de comediantes como Kathleen Madigan, Wendy Lee Evelyn e Patricia O'Neal. As semelhanças eram difíceis de ignorar e, embora Schumer tenha negado veementemente qualquer cópia, o dano já estava feito. Na comédia, onde a originalidade é a pedra fundamental, essas acusações foram devastadoras para sua credibilidade.
Dr. Oz. O que acontece quando a confiança do público se transforma em desconfiança quase absoluta? A ascensão e queda de Mehmet Oz, mais conhecido como Dr. Oz, ilustra com precisão como uma figura venerada pode acabar desmoralizada por suas próprias ações. Alguém pode passar de ser o médico da América a um símbolo de pseudociência e oportunismo? A trajetória de Oz sugere que não só é possível, como pode acontecer de forma vertiginosa. Durante anos, o Dr. Oz dominou as telas de televisão oferecendo conselhos de saúde que combinavam informações médicas com um carisma quase hipnótico. Seu programa diário era assistido por milhões de pessoas que confiavam em sua autoridade acadêmica. Um diploma de medicina pela Universidade da Pensilvânia e uma cátedra em cirurgia cardíaca na Universidade de Colômbia. No entanto, essa confiança começou a se abalar quando Oz cruzou a tênue linha entre a divulgação responsável e o sensacionalismo comercial. Suas promoções entusiasmadas de produtos milagrosos para emagrecer, como o extrato de café verde, acenderam o alerta da comunidade científica e do público mais informado. Alyssa Milano. Uma ativista pode se tornar uma figura polarizadora justamente pelas causas que defende? Alyssa Milano, que alcançou a fama ainda jovem com a série de sucesso Quem é o Chefe? E depois consolidou sua carreira em Charme, transformou-se nos últimos anos em uma das vozes mais ativas do ativismo contemporâneo. No entanto, a mesma plataforma que ela usou para defender direitos também foi a que a expôs a fortes críticas e a transformou em uma das figuras mais polarizadoras da cultura pop. Onde se traça a linha entre o compromisso genuíno e a perseguição de hipocrisia? Essa pergunta se torna inevitável ao analisar a trajetória pública recente de Milano. Seu envolvimento no movimento #MeToo foi inicialmente aplaudido como corajoso e necessário, posicionando-a como uma líder vocal na denúncia de abusos dentro da indústria do entretenimento. No entanto, sua credibilidade sofreu um golpe quando, diante das acusações de Tara Reid contra Joe Biden, Milano adotou uma postura mais cautelosa, recusando-se a apoiar abertamente a denunciante. Essa aparente dupla medida despertou suspeitas e críticas, sugerindo que seu ativismo poderia estar tingido de conveniência política em vez de princípios inabaláveis. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: o que acontece quando a congruência entre discurso e ação é colocada em dúvida? Milano também foi acusada de se vitimizar desnecessariamente, proclamando ter sido cancelada enquanto continuava desfrutando de contratos televisivos, publicidade e grande visibilidade na mídia. A percepção pública começou a mudar. O que antes era admiração se transformou em ceticismo e seu ativismo passou a ser visto, por alguns, como performático em vez de autêntico. Ellen DeGeneres. Será que um sorriso radiante pode esconder uma cultura de toxicidade que se estende nos bastidores? Durante muitos anos, Ellen DeGeneres foi vista como o rosto da gentileza na televisão, aquela figura confiável que fazia milhões de pessoas rirem ao redor do mundo com seu humor inofensivo e seu convite constante para sermos gentis uns com os outros. Mas, em uma reviravolta que surpreendeu muitos e confirmou as suspeitas de outros, a imagem pública de Ellen desmoronou em questão de meses. O que acontece quando o contraste entre a fachada e a realidade se torna evidente demais para ser ignorado? Esta é a história de como uma das figuras mais queridas do entretenimento passou a ser alvo de duras críticas e decepção generalizada. Tudo começou no final de 2019 e explodiu em 2020, quando funcionários atuais e antigos do The Ellen DeGeneres Show começaram a revelar histórias preocupantes sobre o ambiente de trabalho. Acusações de maus-tratos, favoritismo, comentários racistas e demissões injustificadas romperam com a imagem impecável que DeGeneres havia cultivado durante décadas. A dissonância foi brutal. Como alguém podia pregar a bondade enquanto tolerava ou até promovia uma cultura de trabalho tóxica? A Alec Baldwin. Até que ponto uma tragédia pode, no set de filmagem, alterar para sempre a percepção pública de um ator? Alec Baldwin, um dos nomes mais conhecidos e respeitados de Hollywood, viu sua reputação desmoronar não só por seu temperamento já conhecido, mas também por um acidente fatal que marcou um antes e um depois em sua carreira. Baldwin, famoso por seu talento como ator e sua sátira política afiada, especialmente em sua interpretação de Donald Trump no Saturday Night Live, sempre foi uma figura polêmica. No entanto, foi um evento ocorrido em 2021 que acabou selando uma reviravolta drástica em sua imagem pública. Tudo começou no set do filme Rust, onde Baldwin atuava como produtor e protagonista.
Durante um ensaio de cena, a arma cenográfica que ele segurava disparou, matando a diretora de fotografia Aline Utins e ferindo o diretor Joel Souza. O choque foi imediato. O mundo inteiro se perguntava como era possível que uma arma carregada estivesse presente em um ambiente controlado. Embora a investigação tenha determinado que Baldwin não tinha responsabilidade exclusiva pela tragédia, seu papel como produtor e sua postura durante o incidente foram vistos como frios e calculistas, afetando enormemente sua imagem pública. James Corden. Será que a imagem de cara simpático pode esconder uma personalidade que muitos consideram arrogante e condescendente? James Corden, conhecido mundialmente por seu programa The Late Late Show e pelo segmento viral Carpool Karaoke, já foi o símbolo de acessibilidade e diversão na televisão noturna. No entanto, à medida que sua fama crescia, também aumentavam as histórias e anedotas que contradiziam sua imagem pública. O que acontece quando a máscara de simpatia se quebra e revela uma atitude bem diferente? Essa é a paradoxa de Corden, o artista cuja popularidade foi ofuscada pelo seu próprio comportamento. Tudo começou com rumores na indústria que descreviam Corden como uma pessoa difícil e desagradável nos bastidores. Enquanto seu público ria de suas tiradas e piadas inofensivas, seus colegas e funcionários sussurravam histórias de maus tratos, exigências exageradas e uma sensação geral de superioridade. Em um mundo onde a percepção pública é crucial, essas histórias começaram a vazar lentamente para a opinião geral, corroendo a imagem cuidadosamente cultivada do amigo de todos. Danny Masterson. O peso de crimes ocultos por anos pode acabar com toda uma carreira em questão de dias. Danny Masterson, conhecido principalmente por seu papel como Steven Hyde na famosa série That 70s Show, parecia ter tudo em fama, fortuna e uma imagem de garoto rebelde que conquistava o público jovem do final dos anos 90. No entanto, por trás do sorriso despreocupado e do cabelo bagunçado, escondia-se uma história muito mais sombria. Uma história que, quando finalmente veio à tona, mudou para sempre a percepção pública sobre ele. Tudo começou com acusações isoladas que, a princípio, pareciam não ganhar força. No entanto, a partir de 2017, várias mulheres começaram a denunciar Masterson por abuso sexual, afirmando que os ataques ocorreram no início dos anos 2000. O que tornava o relato ainda mais perturbador era o suposto encobrimento sistemático desses crimes dentro da Igreja da Scientologia, organização à qual Masterson pertence há anos. As vítimas afirmavam que haviam sido pressionadas a não falar, sob ameaças e manipulações, o que mantinha esses atos atrozes na escuridão. Oprah Winfrey. Será que a imagem da mulher mais influente da mídia pode esconder fissuras profundas que muitos preferem ignorar? Oprah Winfrey, elevada durante décadas ao pedestal da inspiração e da superação pessoal, viveu um fenômeno curioso. Quanto mais inatingível parecia sua estatura moral, mais implacáveis se tornavam as críticas quando surgiam dúvidas sobre sua integridade. O que acontece quando a figura mais venerada do entretenimento começa a ser vista sob um olhar mais crítico? A trajetória de Oprah oferece um retrato fascinante sobre a tênue linha entre a admiração e a suspeita. Tudo começou de forma quase imperceptível. À medida que Oprah multiplicava sua influência, não só na televisão, mas também na literatura, no bem-estar e na política, surgiram questionamentos sobre seu critério ao usar essa plataforma monumental. Ela convidou para seu programa figuras controversas como o Dr. Phil e o Dr. Oz, que mais tarde seriam amplamente criticados por divulgar teorias pseudocientíficas e práticas questionáveis. Embora na época esses programas parecessem inofensivos, o tempo revelou as consequências reais de dar espaço para vozes tão duvidosas. Rosie O'Donnell. Uma carreira construída sobre o humor e a empatia pode acabar sendo definida por conflitos e inimizades públicas. Rosie O'Donnell, que já foi chamada de rainha da simpatia na televisão graças ao seu bem-sucedido The Rosie O'Donnell Show, viveu uma das mudanças de percepção mais dramáticas da história recente do entretenimento. Sua queda não foi abrupta, mas sim um botejar constante de incidentes que, juntos, moldaram uma nova narrativa em torno de sua imagem. O que acontece quando a comediante que fazia o mundo sorrir começa a dividi-lo? Tudo começou quando Rose deixou de ser uma entrevistadora jovial para se tornar uma figura polêmica em programas como The View. Sua habilidade de iniciar debates acalorados na televisão ao vivo a fez se destacar, mas também afastou uma grande parte do público. Discussões sobre política, religião e celebridades começaram a dominar sua presença na mídia.
seus confrontos públicos, especialmente com Donald Trump, atingiram um nível de acrimônia que beirava a inimizade pessoal aberta, sendo amplamente cobertos e amplificados pela imprensa. Adam Sandler, será que um comediante querido por gerações pode acabar preso à sua própria fórmula? Adam Sandler, que ficou famoso graças ao Saturday Night Live e consolidou sua popularidade com filmes como Billy Madison e Um Maluco no Golfe, sempre foi visto como o cara simpático do humor absurdo. No entanto, com o passar dos anos, a percepção sobre seu trabalho mudou consideravelmente. O que acontece quando a nostalgia não é suficiente para sustentar uma carreira? A resposta está na evolução ou na falta dela, que Sandler demonstrou ao longo do tempo. Tudo começou com seus primeiros filmes, que, embora criticados pelo humor bobo, conseguiam criar uma conexão emocional com um público jovem ávido por diversão despreocupada. Mas, à medida que o público amadurecia, os filmes de Sandler pareciam ficar presos em um ciclo de piadas batidas e personagens caricatos. O problema não era Sandler fazer comédias leves. O problema era ele continuar fazendo o mesmo filme com pequenas variações, repetidas vezes. Chris Brown. Será que um único ato de violência pode manchar para sempre uma carreira musical brilhante? Chris Brown, que já foi considerado o herdeiro natural das grandes estrelas do R&B como Usher e Michael Jackson, viu seu mundo desmoronar em questão de horas após um escândalo que mudou para sempre sua imagem pública. A pergunta que persiste até hoje é: em até que ponto uma carreira pode resistir ao peso de uma queda moral tão visível? Tudo começou em 2009, quando a notícia de sua agressão brutal contra Rihanna, então sua namorada, chocou o mundo. As imagens da cantora visivelmente machucada circularam de forma viral, provocando uma onda de repúdio que ultrapassou qualquer defesa que seus fãs pudessem apresentar. A condenação legal que se seguiu, com Brown sendo sentenciado a 5 anos de liberdade condicional e obrigado a cumprir serviços comunitários, foi apenas o começo de uma série de eventos que complicariam ainda mais sua redenção aos olhos do público. Kim Kardashian. É possível construir um império a partir de uma fama vazia e, mesmo assim, se tornar uma das figuras mais polarizadoras do planeta? Kim Kardashian é um fenômeno que desafia as convenções tradicionais da celebridade. Sem um talento artístico clássico como cantar, atuar ou dançar, Kim conseguiu construir um império bilionário baseado em sua imagem, sua influência nas redes sociais e sua capacidade de transformar controvérsias em oportunidades. No entanto, sua ascensão meteórica também foi acompanhada por uma enxurrada constante de críticas, muitas das quais influenciaram profundamente a percepção do público. Tudo começou com o vazamento de um vídeo íntimo em 2007, um escândalo que para muitos significaria o fim de qualquer possibilidade de carreira. No entanto, Kim, longe de se esconder, usou a atenção para lançar Keeping Up with the Kardashians, um reality show que transformaria sua família em uma marca global. Desde então, sua vida pessoal virou espetáculo e cada faceta de sua existência, desde os romances até as separações, passou a ser objeto de consumo em massa. James Franco. Será que a imagem do artista multifacetado pode esconder comportamentos impróprios que, mais cedo ou mais tarde, vêm à tona? James Franco, que já foi considerado um dos talentos mais brilhantes de sua geração, parecia ter tudo em beleza, inteligência, versatilidade como ator e uma ética de trabalho incansável. No entanto, por trás dessa fachada de gênio eclético, escondia-se uma série de controvérsias que acabaram manchando seu legado de forma quase irreversível. O que acontece quando o talento já não é suficiente para ofuscar os erros pessoais? Tudo começou quando Franco foi acusado, em 2014, de ter tentado seduzir uma menor de idade por meio de mensagens privadas no Instagram. Embora na época a situação tenha sido minimizada pelo próprio ator, que a descreveu como um mal-entendido constrangedor, a percepção do público mudou. O que antes era interpretado como excentricidade passou a ser visto como comportamento inadequado, e a admiração pelo seu talento deu lugar a uma crescente preocupação sobre sua verdadeira personalidade. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: o que acontece quando o poder e a influência são usados para explorar em vez de esperar? Em 2018, 5 mulheres, algumas delas ex-alunas de sua escola de atuação, Studio Fur, acusaram Franco de conduta sexual inadequada, alegando que ele as pressionava a realizar cenas de nudez em um contexto educacional onde o consentimento era ambíguo. Essas acusações coincidiram com a expansão do movimento #MeToo, amplificando seu impacto e colocando em xeque não apenas o comportamento dele, mas toda a dinâmica de poder que Franco exercia sobre suas alunas e colaboradoras. Jared Leto.
Será que o comprometimento extremo com um personagem pode se tornar uma arma de dois gumes que destrói uma carreira em vez de consolidá-la? Jared Leto, aclamado por seu talento camaleônico e sua entrega absoluta a cada papel, passou de ser um dos atores mais respeitados de sua geração a uma figura amplamente criticada por seus métodos questionáveis e seu comportamento fora do set. O que acontece quando a devoção à arte se transforma em obsessão e afasta as pessoas ao seu redor? Tudo começou quando Leto, conhecido tanto por seu trabalho no cinema quanto por ser o líder da banda 30 Seconds to Mars, adotou o método de atuação extrema conhecido como Method Acting. Para muitos, sua transformação física em Dallas Buyers Club, que lhe rendeu um Oscar, era a prova de seu compromisso absoluto. No entanto, à medida que os relatos sobre seu comportamento durante outras produções começaram a circular, a admiração deu lugar ao desconforto. Em Esquadrão Suicida, por exemplo, foi relatado que Leto enviava presentes perturbadores aos seus colegas de elenco, incluindo camisinhas usadas e ratos vivos, tudo em nome de se manter no personagem como Coringa. Jada Pinkett Smith. Uma história pessoal contada sob a premissa de autenticidade pode se voltar contra quem a narra? Jada Pinkett Smith, que já foi admirada por seu talento e por sua força como uma figura feminina independente em Hollywood, tem vivido um fenômeno curioso nos últimos anos. A superexposição de sua vida pessoal acabou corroendo a imagem pública que ela tanto lutou para construir. O que acontece quando a transparência deixa de ser vista como coragem e passa a ser percebida como manipulação emocional? Tudo começou de forma gradual, mas se intensificou com a criação do Red Table Talk, o programa do Facebook Watch, onde Jada, sua filha Willow e sua mãe, Adrienne Banfield Norris, discutiam temas íntimos e polêmicos. O que a princípio parecia ser um espaço inovador de abertura emocional, logo se transformou em um palco onde os dramas familiares, especialmente os relacionados ao seu casamento com Will Smith, eram expostos de forma pública e constante. Essa dinâmica não só humanizava a família Smith, como também expunha vulnerabilidades que, na opinião de muitos, deveriam ter permanecido no âmbito privado. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda, e existe um limite saudável para a exposição da vida pessoal quando se é uma figura pública? A resposta, no caso de Jada, parece ser sim. O momento mais emblemático dessa superexposição aconteceu quando ela mesma admitiu, em uma entrevista, que teve um entanglement, um eufemismo para um caso amoroso, com o cantor August Alsina enquanto ainda era casada com Will Smith. A confissão não foi apenas impactante, mas também foi transmitida em um episódio no qual Will, visivelmente abalado, acompanhava Jada em uma conversa que muitos consideraram desnecessariamente dolorosa para ambos. Jussie Smollett. Uma mentira elaborada pode não só destruir uma carreira, mas também impactar negativamente lutas sociais reais? Jussie Smollett, conhecido por seu papel na série Empire, passou de uma figura promissora a um símbolo de escândalo em um tempo surpreendentemente curto. Seu caso não apenas chocou Hollywood, mas também colocou em xeque a forma como o ativismo e a credibilidade se entrelaçam na cultura contemporânea. O que acontece quando a necessidade de atenção supera a responsabilidade social? Tudo começou em janeiro de 2019, quando Smollett denunciou ter sido vítima de um ataque brutal em Chicago. Segundo seu relato, 2 homens mascarados o agrediram fisicamente, gritaram insultos racistas e homofóbicos e colocaram uma corda em volta do seu pescoço enquanto gritavam frases de apoio a Donald Trump. A notícia gerou uma onda imediata de indignação e apoio, não só de seus colegas da indústria, mas também de figuras políticas e sociais que viam no ataque um reflexo da crescente intolerância nos Estados Unidos. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que acontece quando um símbolo de injustiça acaba sendo uma fraude? À medida que as autoridades investigavam o ataque, as inconsistências no depoimento de Smollett começaram a se acumular. Finalmente, a polícia de Chicago determinou que o ator havia orquestrado o ataque ele mesmo, pagando a 2 conhecidos para fingirem agressão com o objetivo de obter simpatia e, possivelmente, melhorar seu salário em Empire. A revelação dessa farsa foi devastadora, não apenas para a carreira dele, mas também para as verdadeiras vítimas de crimes de ódio, cujas denúncias poderiam passar a ser recebidas com mais ceticismo como resultado.